Sonhos frustrados. Talvez seja este o diagnóstico ou a avaliação final do seu ano que passou. Talvez, muitas vezes, nós pensamos que não conseguimos atender às expectativas. Muitos dos nossos planos, projetos e sonhos ficaram pelo caminho. Em Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 18, a Bíblia diz que os irmãos de José, de longe avistaram ele chegando à presença dos irmãos. No versículo 19, os irmãos disseram assim uns para os outros: Eia, lá vem o sonhador mor. Matemo-lo, lancemo-lo em uma destas covas e veremos o que será dos seus sonhos. Vamos dizer que ele morreu, que uma besta fera o matou, e veremos o que será dos seus sonhos. A princípio, todos já conhecemos a história de José, o sonhador, e através dos seus sonhos, José despertou a ira, despertou a inveja, o desagrado dos seus irmãos. Diziam seus irmãos que a culpa ou o erro de José foi ter sonhado. Dizem alguns pregadores que o erro de José foi ter contado os seus sonhos para os seus irmãos. Dizem alguns outros que o erro de José era a megalomania, aquele complexo de grandeza que acabou sendo projetado através dos seus sonhos. Nem uma coisa e nem outra. José foi apenas um instrumento de Deus para a concretização de um projeto e de um propósito maior. Deus, em sua soberania, Deus, em sua presciência, ele tinha o propósito de preservar a família de José. E com isto, Deus colocou dentro do coração de José alguns sonhos. É bom lembrar que Deus não sonha, mas ele coloca em nossos corações projetos, sonhos. Quando entendemos então que esses sonhos que temos são sonhos de Deus, são projetos de Deus, então os tomamos como uma causa pessoal e nos esforçamos e corremos atrás, e aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não conseguimos realizar, Deus faz em nós, por nós e através de nós. Foi assim com José. A realização do sonho de José não visava a sua autopromoção, não visava o cumprimento dos seus caprichos e interesses. Não. O cumprimento dos sonhos de José visava, na verdade, o cumprimento dos propósitos de Deus. O cumprimento dos sonhos de José visava o cumprimento da glória de Deus. José então entendeu que não bastava apenas ter um sonho, não bastava apenas Deus ter projetado em seu coração um sonho. Ele precisava entrar em um processo, porque não existe propósito sem processo. Todos aqueles que possuem um propósito de Deus em suas vidas passarão inevitavelmente por um processo. Foi assim com José e vai ser assim comigo e contigo. José foi lançado numa cova e talvez naquele momento alguém pensaria: acabou para ele. Todos os seus sonhos foram frustrados. Na verdade, foi o que disse os seus irmãos: vamos lançá-lo numa cova, numa destas covas, e veremos o que será dos seus sonhos. Às vezes, somos colocados em situações difíceis, constrangedoras, negativas, contrárias. E estando nestas condições, estando nestas situações, alguém poderá dizer:
sonhos frustrados. Talvez até seja isto que tenha passado na mente de José, mas eu aprendi com meu amigo, pastor Otávio Silva, que aquela cova na qual colocaram José foi apenas a porta de entrada para o processo de Deus. E o processo foi se desenvolvendo, mas então José precisava entender que aquela cova não era o fim. Aquela cova era apenas o início do processo. Existem situações nas quais você será posto que talvez você e muitas pessoas pensarão, é o fim. Mas eu te digo, não é o fim. Quando os sonhos de Deus, ou seja, quando Deus projeta sonhos em nosso coração, Ele nos encaminha para o propósito. E este propósito, o caminho do propósito, se chama processo. Esta fase ruim que talvez você esteja passando é apenas o processo. Estes momentos difíceis, essas dificuldades que você está enfrentando, são apenas processos de Deus para que você atinja o propósito. José foi lançado na cova, depois foi vendido como escravo, depois foi vendido para Potifar, depois foi preso, depois foi lembrado, depois foi colocado à presença de Faraó e finalmente se tornou o governador do Egito. Com que finalidade? De Deus exaltá-lo e vangloriá-lo? Não. Simplesmente José administrou 7 anos de fartura e logo após administrou 7 anos de escassez. Se Deus não colocasse José naquela condição, talvez a sua família iria perecer, iria ser dizimada da face da terra. Mas Deus tinha um projeto naquela família. E o projeto de Deus, o propósito de Deus naquela família era que daquela família viria o Messias, o Salvador do mundo. E Deus precisava preservar aquela família. E para preservar aquela família, Deus colocou sonhos no coração de José. Para preservar aquela família, Deus encaminhou José por todas as fases que ele passou até chegar a ser o administrador do Egito. Deus tem um plano. Deus tem um projeto na sua e na minha vida. E para o cumprimento destes planos e destes projetos, Ele nos coloca em situações que, na verdade, são apenas o processo para chegarmos nos propósitos de Deus. Então, nossos sonhos não são frustrados. O que chamam de aparente frustração é, na verdade, o processo de Deus. Não fique triste. Levante sua cabeça. O ano está apenas se iniciando. Tem muita coisa boa da parte de Deus te esperando. Então tenha certeza que estas dificuldades são apenas o processo de Deus para a realização dos propósitos dele na sua vida. Deus te abençoe grandemente. Continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo a vontade do Senhor. Continue de forma proativa e positiva, glorificando a Deus através de todas as suas atividades, através de tudo aquilo que Deus coloca em sua mão para ser realizado. Porque através de você, Deus realizará os seus propósitos. E os propósitos de Deus visam a glorificação do seu nome, a salvação e edificação de vidas. Deus te abençoe. Feliz 2023. Tenha um ano de excelência na presença do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Roque Ribeiro. E você querendo, siga-me nas redes sociais, dê o seu like neste vídeo, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se inscreva nas nossas redes. Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento, YouTube, Instagram e Facebook. Deus te abençoe, tenha um dia excelente, tenha uma semana excelente, tenha um ano de bênçãos e vitórias.